Boa tarde, sou Val Gaiar, cofundador da Dotáxi, startup brasileira que está simplificando a forma que as empresas recolhem tributos aqui no Brasil. E hoje, em parceria com o BTG Pactual Digital, vamos proporcionar um webinar sobre a reforma tributária e seus impactos econômicos no Brasil. Comigo estão 3 dos grandes especialistas no assunto, que dispensam comentários, mas vou tentar dar uma resumida aqui no histórico profissional deles. Comigo está Bernard Api, economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal CECIF, foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, trabalhou na BMF Bovespa, hoje B3, com estratégia e planejamento, presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil e do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS. Muito obrigado, Api, por sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, João. Boa tarde, professor Heleno. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite para participar do debate. Que é isso, é um prazer. Gabriel Leal, economista, com MBA em Finanças pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Economia e Finanças pela FGV, pesquisador em Economia Aplicada na FGV e diretor da instituição independente IFA, ligado ao Senado Federal, e hoje trabalha como economista no Departamento Econômico do BTG Pactual. Obrigado pelo seu tempo aí, que deve estar muito corrido agora, Gabriel. Imagina, eu que agradeço. Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde, Bernardo, professor Heleno. Boa, e por último, mas não menos importante, aqui o professor Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro e livre docente em Direito Tributário na Faculdade de Direito da USP, foi membro do Comitê Executivo e vice-presidente internacional da Fiscal Association IFA, foi também membro do Conselho Executivo do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. Obrigado aqui pela presença, professor. Muito obrigado, prazer estar com vocês aí, Gabriel, Bernardo. Bom, e para começar logo essa conversa, tem uma primeira pergunta para você, doutor Heleno. O Brasil hoje tem sua estrutura de tributação basicamente em sua maioria, sobre tributos sobre consumo. 54% da arrecadação brasileira vem de tributos provenientes do consumo. Como referência, a gente tem os Estados Unidos com 17% e o padrão da OCDE, a média da OCDE, é mais ou menos 30%. Na ótica do doutor, não faria sentido primeiro a gente começar por uma equalização dessa base de tributação, ao invés da gente reformar somente os tributos sobre consumo? Qual a sua opinião sobre isso, essa distribuição desigual que a gente tem hoje aqui no Brasil? Essa pergunta é realmente excelente, viu, Ion? Porque tem um dado, Ion, que não se pode negar, é que a tributação no Brasil ela está totalmente concentrada, digamos assim, na sua extensa e ampla possibilidade de aplicação sobre o consumo, porque é aquela base que pega a todos, pobres e ricos, né? E a tributação sobre a renda, ela praticamente ficou posta, não vou dizer marginal, mas posta como se fosse uma arrecadação suplementar desta imensa maioria de tributação incidente sobre o consumo. Eu tenho insistido muito, né, o Bernardo sabe disso, já estivemos em grandes debates sobre esse tema, né, que a reforma tributária ela não pode ser somente dirigida ao consumo, mas ela tem que, para uma justiça fiscal, alcançar exatamente essa, ou propiciar uma equalização dessa carga tributária. Nós tínhamos um padrão para a reforma tributária, que era aquela que estava tentando se acomodar à reforma da própria, para recuperar a economia. Isso era o que nós tínhamos em março. Com o início de toda essa situação de emergência, calamidade pública, etc., teremos agora um novo cenário para essa reforma tributária que está por vir. A reforma tributária que vier terá que se preocupar com duas coisas. Primeiro,
com a recuperação das empresas e dos empregos. E segundo, com a necessária e urgente simplificação do sistema tributário e reordenação desses impostos. Não é? Eu efetivamente acho que não tem mais espaço nem oportunidade para reformas constitucionais. Tenho certeza que o Bernardo vai dizer o oposto, mas, ao meu sentir, não há mais espaço para perdermos tempo com esse debate no Brasil. Nós agora teremos que partir para uma reforma estrutural dos tributos, né, naquilo que eles prejudicam a economia, como o ICMS, que é um desastre para o sistema tributário, o PIS e a COFINS, essa coisa de empossamento de créditos, a necessidade de fazermos uma recuperação em grande medida para um grande esforço, aliás, para resolvermos esses problemas de créditos acumulados, e tudo isso é perfeitamente possível, né? Porque, de fato, o IBS trouxe uma virtude que foi discutir alguns princípios tributários que, acredito eu, se aplicados ao IPI, ao próprio PIS e COFINS, ao ICMS, ao ISS, certamente resolverá grande parte dos seus problemas. Então, acho que agora o caminho virtuoso será o caminho da reforma tributária simplificadora, né? E uma reforma tributária que garanta uma equalização para evitar que nós tenhamos aumento de carga tributária. O aumento de carga tributária agora seria desastroso, seria devastador, né? O próprio sistema do IBS se propõe a ser um sistema tributário paralelo ao sistema velho sem reforma, né? Então, isso é um absurdo completo se pensarmos hoje de introduzir um modelo de sistema tributário que não reconhece direito a incentivos fiscais, que reconhece uma alíquota única de 30% ou mais sobre um sistema tributário que já tem 56% de alíquota acumulada no consumo, a quanto vamos, né, ao final, pagar em tributação, se realmente podemos confiar no Congresso Nacional e no governo de que haverá um sistema tributário que entre e outro que sai. Eu, pessoalmente, prefiro não acreditar nisso, né? Prefiro, sim, acreditar numa reforma dos tributos existentes, né? O PIS e a COFINS com a sua reforma, o ICMS e o ISS com a sua reforma, né? E aqui nós temos uma série de sugestões, já fizemos isso pessoalmente ao ministro Paulo Guedes em fevereiro, quando estive na audiência pública com ele, e faço em todas as oportunidades que tenho. Aqui não será diferente, né? Acho que nas próximas perguntas que vierem, pretendo apresentar algumas destas, né? Mas eu acho que a sua pergunta é muito importante para entendermos isso. A carga tributária concentrada no consumo não significa que agora a reforma tributária tem que se concentrar no consumo. Não, eu só acredito numa reforma tributária que se concentre no consumo e na tributação da renda também, para que nós tenhamos uma reforma tributária com justiça fiscal. Ótimo. Api, até pegando esse gancho aí do comentário do professor Heleno e passando a palavra para você, até para você justificar se não faz sentido, de repente, a gente primeiro equalizar essa base de tributação e antes de instituir uma reforma constitucional como o IBS, que eu acho super importante para a simplificação, mas que hoje acho que há barreiras como a alíquota, enfim. Qual a sua opinião, enfim, o seu comentário sobre isso? Bom, eu pessoalmente acho que a reforma tributária certamente vai além da tributação de bens e serviços. A reforma, a PEC 45, que está no Congresso, que trata da tributação de bens e serviços, é, sem dúvida nenhuma, mais importante para aumentar o potencial de crescimento do país. E isso vai ser importante na saída da crise, porque você tem um custo fiscal monumental dessa crise, e como é que você vai pagar esse custo fiscal? Você tem várias formas. Uma é aumentar a carga tributária, a segunda é você tentar controlar despesas, o ritmo de expansão de despesas, e a terceira é aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira. E a PEC 45, a reforma da tributação de bens e serviços, é com certeza a mudança institucional que mais aumenta o potencial de crescimento do país num horizonte de médio prazo. Então, se você não quiser pagar o custo da crise com aumento de carga tributária, vai ser absolutamente fundamental controlar a expansão de despesa e fazer medidas que aumentem o potencial de crescimento da economia brasileira. Isso não significa que o resto da agenda não seja importante. A gente acha que sim, a agenda de reforma da tributação da renda é importante, reforma da tributação da folha de pagamentos é importante, mesmo revisão de tributos patrimoniais, ou até mesmo colocar na discussão no Brasil
a instituição de tributos ambientais. Eu acho que tudo isso faz parte de um bom desenho de reforma tributária. Agora, tem que ser bem feito. Esse é o ponto fundamental. Não adianta sair com medidas precipitadas e mal feitas, porque você vai se arrepender no futuro. Você vai fazer medidas que, às vezes, são bem intencionadas no curto prazo e cujo efeito no longo prazo é um efeito negativo. E, desse ponto de vista, eu acho que, sim, há espaço para discutir a agenda como um todo, de forma ampla. Agora, precisa ser discutida com muito cuidado para a gente não fazer mudanças que prejudiquem o Brasil. Eu queria tratar de mais dois temas. O primeiro é você contrapõe tributação da renda e tributação do consumo. Só dizendo, eu não conheço esse número de 54%, não, tá? Eu conheço dois números de tributação do consumo no Brasil, um de 40%, que é o da própria OCDE, e um de 48% do total, que é o da Receita Federal do Brasil. Nenhum deles chega a 54%, mas é alto, não estou dizendo que não seja alto. A grande questão, existe espaço para aumentar a tributação da renda no Brasil? Eu acho que tem, certamente tem. Dá para a gente alcançar. O Brasil arrecada hoje, pela OCDE, 7% do PIB em tributação da renda, pela Receita, 6,2%. Os países da OCDE arrecadam 12%, em torno de 12%. Dá para o Brasil arrecadar mais? Dá. Dá para chegar no nível da OCDE? Não, não dá. Não dá porque o Brasil é um país mais pobre. Não tem jeito. A maior parte da tributação da renda nos países da OCDE é tributação da renda do trabalho. E os trabalhadores lá são mais ricos que aqui. Então, lá, 90% da população paga imposto de renda. Aqui no Brasil, 20% da população ocupada paga imposto de renda. Então, obviamente, não dá para a gente chegar nesse nível. Dá para aumentar? Dá, mas não dá para chegar no nível que eles chegam. Agora, esse aumento de tributação da renda, a melhor alocação dele é para desonerar consumo. Eu entendo que a melhor alocação seria desonerar a folha de pagamentos de forma inteligente. Não de forma linear, como propõe o governo, mas de forma inteligente. Porque isso poderia ter efeitos distributivos positivos e poderia ter efeitos sobre eficiência econômica positivos. E, finalmente, falando com o professor Heleno, aqui eu realmente tenho uma discordância com o professor Heleno sobre se dá para fazer a reforma sem a mudança constitucional, sem a unificação de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. Eu acho que não dá. É impossível você reformar o ICMS. Não tem como. A coordenação necessária para você corrigir os defeitos do ICMS, sem que isso leve a um aumento muito grande da carga tributária, ou, ao contrário, que crie problemas de financiamento dos estados, é uma coordenação quase impossível de ser feita. Só para vocês terem uma ideia, a proposta da PEC 45, a do IBS, ao eliminar todos os benefícios fiscais desses 5 tributos que eu falei, ela reduz os benefícios fiscais em cerca de 3% do PIB no Brasil. Se você fizer a reforma nos tributos atuais, por exemplo, eliminando os benefícios fiscais que são distorsivos, você vai aumentar a carga tributária em 3% do PIB. É impossível no ICMS você adotar o princípio do destino, enquanto cada estado estiver arrecadando o seu imposto. Porque, para funcionar, é preciso, vai começar a ter problema de empresa que faz operação interestadual começar a acumular crédito no estado, e os estados não devolvem os créditos para as empresas. É isso que acontece hoje no ICMS. Tudo isso é resolvido de uma vez só no IBS, que está sendo discutido na PEC 45. Então, nesse ponto aqui, eu concordo, professor Heleno, sim, faz sentido discutir uma reforma mais ampla que só a tributação do consumo, embora ela individualmente seja mais importante para o crescimento da economia, mas eu discordo achando que dá para resolver isso mudando os tributos atuais. Ótimo. Aqui, para colocar o Gabriel na conversa, ele que é economista do BTG, acho que tem uma visão de mercado excepcional. Gabriel, você acredita que essa proposta que está no Congresso, carinhosamente apelidada de 155, né, que é a soma da 45 com a 110, que está na comissão mista para ser avaliada, ela é um bom começo para melhorar o ambiente econômico no Brasil? Bom, vamos lá. Eu acho que é um bom começo, sim, respondendo assim, mais assertivamente. E eu acho que antes de falar um pouco mais sobre um pouco das duas propostas, eu acho que é bastante válido chamar a atenção um pouco então, do que nos leva a propor uma reforma tributária mais ampla ou mais restrita, né? Em geral, no fundo, o que está por trás de propostas mais amplas ou mais restritas de reforma tributária é uma questão política, né, de pragmatismo político. Reformas mais amplas tendem a exigir um arranjo institucional, uma coordenação maior do que reformas mais restritas. Então, eu acho que é importante ter isso em mente, né, como pano de fundo, porque o first best, né, a melhor
reforma, talvez ela seja difícil de implementar politicamente, justamente porque demanda um arranjo político que às vezes pode ser inexequível naquele momento. Então, acho que vale a pena mencionar esse tipo de coisa, assim, tem um desafio político para implementar, quanto maior a reforma, quanto mais ampla e imediata a gente quiser fazer, isso tem um desafio político bastante grande. Dito isso, e focando especificamente nas propostas que estão no Congresso, eu particularmente tenho uma preferência, tem a PEC 45, né, que é inspirada na proposta do CECIF, do Bernard, e tem a 110, que é do Senado. Eu li as duas propostas e, particularmente, eu achei a proposta do CECIF mais equilibrada, inclusive em termos de técnica legislativa, você vê que ela é muito mais bem construída tecnicamente. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é importante, porque se a gente aprovar uma reforma tributária que o texto seja dúbio, não seja claro o suficiente, isso pode judicializar, né, depois. E, na minha opinião, a PEC 45 ela deixa mais claro o que ela está propondo. A PEC 110, que é a versão que está no Senado, né, ela, em algumas passagens, ela não é tão clara, ela é um pouco dúbia, e eu acho que isso pode gerar um colateral negativo aí para a judicialização num cenário em que, eventualmente, ela seja aprovada. No caso elas são diferentes, né? A PEC 110, que está no Senado, ela trata de várias coisas, ela tem um IVA dual, um IVA federal e um IVA subnacional, também mexe com tributação de herança e doação, o ITCMD, e também tributação sobre renda, né? Pega um imposto de renda, SSLL, então é uma proposta, digamos assim, mais ampla. Já a proposta da Câmara, a PEC 45, inspirada na proposta do CECIF, é uma proposta, uma tributação de bens e serviços, um IVA nacional, faz uma fusão do PIS/COFINS, IPI e o ICMS, é uma transição de 10 anos. Eu gosto de fazer uma comparação de que a PEC 45 é uma espécie de URV tributária, né, em alusão ao Plano Real que a gente teve lá em 94, eu acho que a PEC 45 ela se encaixa como nesse período de transição. Eu acho que dá para usar esse argumento de que ela é uma URV tributária, ela faz a transição, começa com uma alíquota baixa e vai gradativamente substituindo os tributos atuais. Eu acho que é um bom começo, sim. Eu acho que, como tanto o professor Helena como o Bernardo falaram, acho que a discussão é muito mais ampla, ela não é restrita somente à tributação sobre bens e serviços, né, sobre consumo, mas acho que o desafio, no fundo, que está por trás é o desafio político, de fazer uma reforma muito ampla, trabalhando com outras bases. No fundo, o que eu acho que é importante ter como pano de fundo é uma espécie de espinha de peixe, né? É saber onde a gente quer chegar e, dadas as restrições para fazer tudo de uma vez, você ter uma série de feixes, né? De que etapas que você tem que cumprir para chegar lá no seu objetivo final, que é fazer uma reforma mais ampla do sistema. Então, eu acho que, em havendo, no mundo ideal, a gente conseguiria fazer tudo. Mas, como tem uma restrição política, é difícil aprovar uma reforma ampla, né, um first best. Eu acho que é importante ter claro todas essas etapas, né? Primeiro, vem bens e serviços, segundo, vem renda, terceiro, vem patrimônio, por aí vai. Acho que é importante ter esse passo a passo para deixar as coisas encadeadas e facilitar o entendimento de para onde que a gente está caminhando. Mas acho que definitivamente é um bom começo. Aqui que a gente precisa, todos nós, olhar com mais carinho para tudo, né? Acho que só a reforma sobre o consumo não vai trazer todo o benefício esperado, e até em conta disso, coloco aqui um outro tópico para a gente conversar, que se eventualmente a gente conseguir somente a aprovação da proposta que está no Congresso hoje, que reformaria os tributos sobre bens e serviços, coloca um questionamento para todos, se isso não incentivaria ainda mais a terceirização, pejotização do mercado de trabalho hoje, né? Digo isso porque, desde a reforma trabalhista de 2017, é possível hoje, é permitido a terceirização da atividade fim. Então, até pegando um exemplo da própria Dutex hoje,
com a reforma tributária do IBS e com a possibilidade do crédito sobre o serviço que eu estaria tomando, financeiramente poderia ser mais vantajoso eu contratar uma empresa terceira do que eu ter os funcionários diretamente contratados a mim. Então, a grande preocupação que eu coloco, né, e tenho é criar distorções na economia, até por isso eu queria ver a proposta que você tem sobre os tributos sobre salários, como equalizar e evitar esses riscos de um possível incentivo à terceirização, que teria somente mexendo com os impostos de bem e serviço, e qual seria a sua proposta aí para a gente equalizar esses tributos sobre salários hoje? Bom, eu primeiro queria deixar claro, acho que o problema da terceirização, da pejotização, não tem a ver com a tributação de bens e serviços, e certamente não vai ser ampliada pela reforma da PEC 45. Por que não? Porque a grande vantagem de um bom IVA, que é o que se propõe na PEC 45, é que você tem um tributo que é totalmente neutro em termos da forma de organização da produção. Ou seja, pensa no mundo sem imposto. Se no mundo sem imposto para você for melhor produzir o software internamente que terceirizar, vai ser assim no mundo da PEC 45. Se no mundo sem imposto for melhor para você contratar um terceiro para fazer esse software e te fornecer, vai ser assim no mundo da PEC 45, que é o conceito de neutralidade que é absolutamente fundamental no bom IVA. Por quê? Porque tudo que for pago no imposto pelo seu fornecedor vai dar crédito para você. Então, no fundo, não importa se você fez internamente, o valor adicionado internamente ou o valor adicionado por um terceiro, eles vão ser tributados exatamente da mesma forma e sem nenhuma distorção. O problema da pejotização está ligado, sim, à tributação da folha e da renda. Esse é o problema fundamental da pejotização no Brasil e da terceirização. E aqui, eu vou dar só um exemplo para mostrar para vocês o grau de distorção que a gente tem. Se você pegar um empregado formal, que ganha acima do teto do salário de contribuição, que é R$ 6.100, a empresa paga no mínimo 26,3% do salário dele de contribuições sobre folha, e ele vai pagar ainda 27,5% de imposto de renda de pessoa física na margem. Como, se ele ganhar R$ 100 a mais, ele vai custar 126,3 para a empresa e ele vai receber liquidamente 72,5. Se eu comparar essa soma desses dois impostos, a contribuição sobre a folha da empresa, na medida em que ela não gera benefício nenhum para o trabalhador, porque o benefício é limitado ao teto, ela é equivalente ao imposto de renda. Então, na hora que eu somo os dois e divido pelo custo para a empresa, a alíquota marginal para quem ganha, um empregado formal que ganha acima do teto, é de, no mínimo, 42,6% no Brasil. Em contrapartida, a alíquota marginal, por exemplo, um profissional liberal que está no lucro presumido, supondo que ele está no regime uniprofissional de pagamento do ISS, que você paga um valor fixo por trimestre, a alíquota marginal vai estar, se ele faturar até R$60 mil, é 11,3%, se ele faturar acima de R$60 mil, é 14,5%. Quer dizer, a gente vive num país em que o trabalho feito por um empregado formal, no fundo, a renda dele está sendo tributada em mais de 42%, e o trabalho na margem, e o trabalho feito por um PJ está sendo tributado de 11% a 14% de imposto. Óbvio que é isso que provoca a pejotização. Eu acho que esse, sim, é um tema que tem que ser colocado em discussão na reforma tributária, a correção dessas distorções. Não tenho dúvida nenhuma que a correção dessa distorção tem que ser colocada na reforma tributária. O bom sistema tributário é aquele em que você não distorce a forma de organização da produção. Portanto, a tributação da renda do empregado formal e do sócio de uma empresa do regime simplificado tem que ser a mesma. Se na pessoa física ele ganha R$10 mil, R$20 mil ou R$100 mil, ele tem que pagar o mesmo imposto se ele for um empregado formal ou se ele for o sócio de uma empresa do regime simplificado. Esse é um tema bom para ser colocado na discussão da reforma tributária, com certeza. Ótimo. Gabriel, até pegando o gancho aí, o comentário que a Pi colocou, se de fato a reforma que for aprovada for somente do consumo e a gente não mexer nos tributos de salário, você enxerga algum possível impacto no aumento da terceirização, da semiformalização, pejotização? O que você enxerga aí nesse cenário econômico com essas variáveis aí? Eu acho difícil ter um aumento da informalidade, né? A informalidade no Brasil já é super alta. Eu acho que, no limite, se a gente assumir que não, assim, tudo mais constante, né? Que a gente só teria essa reforma, acho que o Bernardo falou bem, a ideia da
a tributação sobre consumo, uma boa reforma tributária sobre consumo, ela é neutra, né? Ela não vai gerar colateral negativo. Então, acho que não teria esse risco de aumentar a informalidade, não. Mas, se a gente quiser extrapolar, digamos assim, ou estressar um pouco mais o argumento, o que você pode ter, no fundo, é uma mudança entre setores, né, desse tipo de coisa. Mas acho que, em valores absolutos, não deveria ter um aumento de informalidade, não. A ideia da tributação sobre consumo é justamente ser neutra e não gerar esse colateral negativo para esse tipo de coisa. E eu queria dar dentro dessa ideia de uma boa reforma de um IVA, eu queria chamar a atenção, dar um pouco de alguns números aqui. Tem dois professores da Fundação Getúlio Vargas fizeram um estudo, tem algum tempo sobre isso, e mostraram um pouco dos ganhos de fazer uma reforma tributária semelhante à PEC 45. Basicamente, é uma reforma do PIS, COFINS e do ICMS, e alguma mudança ali na tributação sobre folha, e na velocidade de compensação dos créditos de ICMS. E aí o que eles encontraram na simulação é bem interessante. Eles mostraram o seguinte, que já no curto prazo a gente consegue ver o resultado dessa boa reforma tributária. Em 4 anos, pelos exercícios, pela estimativa econométrica que foi feita, os resultados mostram que o crescimento econômico, né, o PIB, já seria 7% pelo menos maior do que no cenário sem reforma, e aí o investimento pelo menos 11%. Isso nos primeiros 4 anos. No longo prazo, se a gente botar nos próximos 15, 20 anos, pelas estimativas, o PIB poderia ser 14% superior e os investimentos cerca de 35% superiores. Então, acho que é legal chamar a atenção para esses números, porque isso reforça o que o Bernardo colocou, né, os ganhos em termos... qual que é o ganho da simplificação tributária para efeito de crescimento, investimento na economia. Então, tem um efeito bastante grande, né, de crescimento e aumento no investimento, e deve contribuir também para reduzir a complexidade e melhorar os índices que o país tem lá no Doing Business. Né? O Doing Business é aquele ranking do Banco Mundial, que faz um ranking do ambiente de negócios em vários países, e o Brasil está muito mal. A gente gasta mais, as empresas aqui no Brasil gastam mais de 1.500 horas para pagar impostos. Né? O Brasil é o número 1 em burocracia e complexidade tributária global, é muito superior do que países, por exemplo, como a Bolívia. Na Bolívia se gastam 1.025 horas para pagar impostos. Para dar uma ideia, na Venezuela 920 horas, na Líbia 889 horas. Então, só para mostrar o tamanho, o custo que isso gera para a gente em termos de complexidade. Então, eu acho que fazendo essa reforma do IVA, né, uma tributação sobre o consumo, garantindo a neutralidade, a gente consegue gerar todos esses benefícios que a gente está falando em termos de crescimento, investimento e melhoria do ambiente de negócios no país. Não, ótimo. A gente é campeão em uma coisa que não tem nenhum orgulho de ser o primeiro, né? Então, é triste mesmo, é o que a gente tem que trabalhar para, com certeza, diminuir, simplificar e melhorar o ambiente econômico para todos. Doutora Helena, colocar o senhor na conversa aqui, queria saber, nessa ponto que o doutor defende de ações infraconstitucionais, o que seria uma boa proposta aí na sua ótica para a gente melhorar esses tributos sobre folha de pagamento que temos hoje? Eu acho que esse debate é fundamental porque chegou a hora de sair da teoria, sair desse debate de meras ideias e ir para a realidade, né? O Congresso tem que assumir o seu papel e o Ministério da Economia também, não é? O Ministério da Economia está devendo ao país o encaminhamento de propostas com esse grau de aprofundamento, não é? Então, está na hora, acho que a paciência de todos tem algum limite, né? Nós esperamos isso ao longo do ano passado, não veio, no início desse ano também, até março, não vinha nada, e o Congresso tocando essa reforma constitucional como se fosse uma tábua de salvação. Eu tenho muitas críticas a isso, porque acho que não dá para fazer reforma tributária sem fazer conta,
né? E quem tem essas informações numéricas realmente é o Ministério da Economia e a Receita Federal. Por isso é que eu percebo que nós temos agora, né, um duplo encaminhamento. A primeira reforma é a da recuperação das empresas e do emprego. Isso é urgente, né? Nós teremos que, como eu disse, o Brasil, a exemplo de outros países, está caminhando e os relatórios da OCDE, um mais recente, né, demonstra isso, que aquilo que o Brasil fez está coerente com o resto do mundo, né? Alargamento de prazo, burocracia, obrigações acessórias, mudanças de regimes especiais só para alguns equipamentos médicos. Isso foi o que pôde ser feito de imediato. A partir de agora, nós temos realmente dois grandes caminhos. O primeiro é da recuperação e o segundo é da reforma tributária propriamente dita. Da recuperação tem muita coisa que pode ser feita, não é? Autorização para uso dos créditos que estão acumulados dos empresários, a possibilidade de transferência desses créditos para terceiros compensarem seus tributos, enfim, a imediata liberação, né, de todas essas manifestações de inconformidade que estão na Receita Federal. Então, só com esse volume de créditos, que na verdade foram tributos pagos pelos contribuintes, isso já é possível de ser feito, né? O outro lado, eu acho que essa trava de 30% de prejuízo precisa ser revista, ela pode ser utilizada agora, né, afastada temporariamente nesse limite tão exíguo de 30%, para que as empresas possam rapidamente, né, ter essa compensação e recuperar o seu fôlego. Então, diversos instrumentos podem ser usados agora. Na reforma tributária propriamente dita, aí as coisas são bem mais complexas, né? Nós temos hoje uma tributação sobre folha de salários muito elevada, né, na ordem de 40%. Nós estamos realmente, nesse ponto, divergindo da média mundial, né? A média mundial fica na faixa de 15% de tributação sobre rendas de emprego, não é? Somando, às vezes, em algum país, você chega a ver isso aí próximo de 25%, mas não mais que isso. Nós estamos tributando o emprego, não é? A folha de salário de forma muito elevada. Claro que a folha de salário é só um referencial, é uma base possível, né? Mas é uma base ruim, é uma base que impulsiona a empresa a resistir à empregabilidade. E acho que nesse momento de recuperação nós precisaremos urgentemente rever. Agora, eu não aceito e sou absolutamente contra, não é, a recriação da CPMF como condição para isso, como tem sido proposto, e essa semana mesmo apareceu isso nos jornais, não é? Podemos até avaliar no futuro um imposto sobre transações bancárias de regimes digitais, que aí tem toda essa discussão de tributação de bitcoins e assemelhados. Isso é outra coisa. Agora, tributação à semelhança da CPMF, eu sou veementemente contra. Nós temos hoje, Ivon, 4/5 da economia de créditos transitam pelo sistema de intermediação bancária, não é? Qualquer coisa que alcance esse trânsito vai prejudicar a intermediação bancária no país. Isso hoje é um trunfo para o nosso país, não é? Com as fintechs, com toda a economia que nós temos de trânsito bancário, e não é porque estamos aqui numa live com o BTG que eu falo isso em todas as minhas apresentações. Nós teríamos realmente um prejuízo lastimável. Eu sugiro pegarem os dados de 2007, 2008. A intermediação bancária era inferior a 40%. A 40% do total de créditos que transitava pelo sistema bancário. Por que isso aumentou tanto nos últimos tempos? Aumentou porque as pessoas, obviamente, não faziam negócios via banco para evitar a CPMF. É uma irresponsabilidade a todo custo alguém propor a CPMF nesse país, não é? E não posso admitir que isso seja feito para substituir, mesmo que a pretexto de substituir a folha de salário, porque você vai atingir um outro valor em si, que é a intermediação bancária, não é? Então, é realmente desastroso. Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos reestruturar, não é? Recompor, reordenar essa tributação sobre salários, né? Talvez com reduções sobre algumas dessas contribuições, que já não tem tanto sentido assim, né?
a discussão sobre SAT, tantas outras coisas, e aí voltaremos a um patamar melhor. E as outras, pelo menos, né, eu diria, eu quero destacar um ponto que é o seguinte, o PIS e a COFINS, se essas contribuições forem bem ajustadas a um crédito financeiro, etc., é um dos melhores tributos que nós temos no país em termos de arrecadação. O mundo inteiro está atrás de um imposto ou uma contribuição à semelhança do PIS e da COFINS. Tanto é assim que a sugestão para tributar economia digital na Europa e na OCDE passa por criar um tributo sobre receitas. Nós já temos esse tributo. Como é que vamos abrir mão dele? Agora, o que nós precisamos é racionalizar esse tributo, criar mecanismos para evitar os malefícios que nós já conhecemos ao longo da experiência de 20 anos da não cumulatividade dessa contribuição. E aí sim, né, ela pode ser impulsionada. Questões importantes do ICMS, como eu já disse aqui, destaquei, redução drástica das formas de substituição tributária que destruíram a indústria brasileira. Né? Nós precisamos urgentemente resgatar a indústria, resgatar o comércio no Brasil, né? E isso se faz necessário. E no ISS, eu acho que nós precisamos de uma alíquota uniforme. Tem que acabar com esse diferencial de alíquotas, esse cipoal de alíquotas, né? Por quê? Meus caros, vejam bem, eu acho que o Gabriel sabe muito melhor que eu, e eu utilizo muito, Gabriel, os estudos do IFE, que você já foi membro, eu acho uma das coisas mais geniais que foi criada no Parlamento Brasileiro, né? A instituição fiscal. Então, essa instituição fiscal demonstra ali quão estão arrasadas as contas públicas dos estados. Nós não temos outra opção. Nós precisamos recuperar essa tributação. Agora, depois dessa crise, estarão mais ainda. Nós tivemos agora uma redução de 34% sobre a arrecadação só de São Paulo. Há estados aí que já estão acima de 40% de perda de arrecadação. A pressão sobre a dívida pública da União, a União com 7 trilhões e 300 bilhões de PIB no ano passado, no Brasil, né, no total. Ora, nós teremos uma dívida que vai pular de 5 trilhões e 700 bilhões para algo acima de 6 trilhões e 500 bilhões. Ou seja, nós estaremos em torno de 95% do PIB, ou, se brincar, até 100%, a depender da queda que esse PIB terá ao final do ano de 2020. E aí, qual vai ser o resultado de tudo isso? Pressão fiscal. Então, eu não posso, hoje, com responsabilidade, propor uma reforma tributária que suponha que o Estado vai perder receita. Não, nós temos que criar as condições, em termos de responsabilidade fiscal, para assegurar uma arrecadação de forma que o Estado cumpra suas tarefas, cumpra o orçamento, né? Ciente que ele precisa reduzir o tamanho do Estado, ciente de que nós precisamos fazer uma reforma tributária para a recuperação da economia, mas, ao mesmo tempo, que isso se faça com essa atenção, com esse cuidado, não é, com as contas públicas, porque elas realmente vão pressionar os indicadores. Pia, eu não tenho a menor dúvida que você tem todas essas responsabilidades, eu tenho certeza que você fala com todas elas presentes aos seus olhos, né? Porque a pressão da dívida pública de baixíssimo nível. O secretário, uma das entrevistas mais desastrosas dessa semana foi, e pouca gente deu importância, foi a do secretário Mansueto. Dizer que está dando, graças a Deus, que está conseguindo lançar papéis no mercado com 12 meses de resgate e as pessoas e os bancos estão comprando esses papéis. Ora, 12 meses, isso é uma dívida, ou seja, isso é credor de quinta linha que compra papel de 12 meses no mercado. Não é? Helena, para pegar o gancho aqui e colocar... Terrível, uma das piores falas que eu podia esperar. Por quê? Porque evidencia, né, que daqui a um ano, ou seja, em um ano, nós já teremos a rolagem da dívida em Selic. Se a Selic aumentar, essa dívida vai aumentar em nível exponencial. E aí, como é que fica? Vamos transferir para quem? Para gerações futuras pagar essa conta? Então é por isso que agora que a gente tem que começar esse limite prudencial. Desculpe se me alonguei, viu? Não, que isso, não tem problema nenhum. Gabriel, até pegando esse ponto que o Heleno colocou, eu acho que na sua visão macroeconômica aí, bem ampla, aí, você tem bastante publicação nesse sentido, com certeza um imposto sobre movimentação financeira talvez traria a receita que o fisco precisa para cobrir o rombo nesse momento, e uma contrapartida que está sendo proposta, até onde falada pelo ministro Guedes,
seria zerar os tributos por folha pelos próximos 1, 2 anos, né? Na sua ótica, assim, ainda mais você trabalhando no mercado financeiro, qual o impacto de um imposto, uma nova CPMF na economia, sendo que as fintechs é um mercado no Brasil que está crescendo cada vez mais e, com certeza, um imposto sobre movimentação financeira iria impactá-las diretamente, né? O que você acha dessa contraposição entre aumento de receita para cobrir o rombo via uma CPMF, mas também esse impacto negativo que geraria na economia, principalmente no setor aí financeiro? Tá, vamos lá. Antes de eu responder, eu queria só pegar um gancho do professor Heleno, quando ele falou dos créditos, e aí chamar a atenção pelo fato de que o professor Heleno e o Bernardo podem me corrigir se eu estiver falando algum dado aqui que já esteja desatualizado, mas o tempo médio para as empresas se creditarem de ICMS é, em média, 48 meses, e de PIS e COFINS, 24. E aí, naquele estudo que eu comentei, no bloco anterior dos professores lá da Fundação Getúlio Vargas, o fato das empresas demorarem demais para compensar esses créditos, isso gera inflação. E aí o rebate, um efeito colateral nos preços, é estimado no ICMS um aumento de 2,6%, e o PIS e COFINS, essa demora para compensar os créditos de PIS e COFINS, de 5,3% nos preços dos bens e serviços. Acho que é legal dar esse número para mostrar que, para não ficar teórico, para mostrar que essa demora para as empresas poderem compensar, isso tem efeito na economia real, isso tem efeito no nível de preços. E aí, respondendo agora mais propriamente a sua pergunta, eu acho que o efeito de uma reedição da CPMF é realmente muito ruim, é desastroso. CPMF é um imposto muito ruim, né, de baixa qualidade. Ou seja, uma CPMF ela não é neutra para as empresas, não é neutra para o cidadão, ela incentiva a economia informal via desbancarização, né, é um tributo cumulativo, cheio de incentivos fiscais, não é isonômico, onera mais o pobre, as pessoas mais pobres, não fica claro exatamente, não é transparente, a gente não tem clareza qual que é o peso dos tributos nos preços dos produtos, onera exportação, onera investimento, enfim, tem uma lista enorme aqui de problemas de uma CPMF. Então, assim, sem dúvida, não é um tributo bom, né, é um tributo ruim para a economia. Isso vai, né, eventualmente, se isso avançar, isso vai na direção oposta, digamos assim, do que está sendo feito, né? A gente sabe que o Banco Central, há pelo menos 3, 4 anos, está tocando aquela agenda do BC+, né? Essa agenda é importante a gente falar, ela estimula uma série de coisas, estimula o que a gente chama de interoperabilidade do sistema financeiro. Você tem pagamentos instantâneos, junto de Open Banking e incentiva a fintechs, o que é importante para reduzir a barreira à entrada no setor financeiro, estimular a concorrência, e tudo isso, num cenário desse que você colocou, de uma CPMF, claramente isso vai ser estopado, né? Isso vai na direção oposta dessa agenda, então, claramente, não é positivo. E aí, só para dar mais um dado dos efeitos de uma tributação, né, de uma tributação à CPMF, no sistema financeiro, também usando aqui, me valendo de um estudo do próprio Banco Central, o Banco Central calcula o que a gente chama de índice de custo de crédito, né, o ICC. E aí, na decomposição desse custo do índice de crédito, os tributos, eles respondem por de 13% a 15% do custo de crédito. Então, naturalmente, um tributo sobre movimentação financeira encarece, né, e vai ter efeitos negativos também para a concessão de crédito na economia. Então, tem uma série de fatores negativos que a gente elencou aqui, poderíamos elencar outros mais. Então, seguramente, não é positivo, né, vai na direção oposta dessa agenda que a gente está perseguindo há pelo menos nos últimos 3, 4 anos. Ótimo. Pia, acho que queria até saber sua opinião, se você compartilha, parece que as posições do professor Heleno e do Gabriel são bem parecidas com a CPMF. Queria ouvir sua opinião sobre CPMF, até com a fala do ministro Guedes de ontem, né, que saiu na Folha de São Paulo de uma possível reedição. E se eventualmente acontecer uma reedição de um imposto sobre movimentação financeira,
se de repente pode facilitar e abrir caminho para a aprovação de uma PEC, ou não tem relação? Qual a sua visão aí sobre isso que está sendo proposto? Bom, eu acho que nesse ponto da CPMF nós temos consenso aqui entre os debatedores hoje. Eu concordo, acho que a CPMF é um imposto de péssima qualidade, não só pelo efeito cumulativo, que na verdade nem é o principal defeito da CPMF, mas é porque ele é um imposto anti-liquidez, na verdade. Ela subverte completamente a estruturação de capital das empresas. Vou dar um exemplo só. Se uma empresa precisa de capital de giro por um dia, ela vai no banco, vai tomar o dinheiro, vai pagar, sei lá o quê, 0,05% de juros sobre aquele capital de giro. Ainda vai estar pagando caro, tá certo? E aí, se você botar aí uma CPMF de 1% em cima disso, o custo do imposto vai ser 20 vezes o valor econômico da transação, que é o juro. Então, eu acho que esse é um problema seríssimo da CPMF. A CPMF foi um imposto no Brasil que arrecadou relativamente bem numa época em que a alíquota era baixa e o juro era altíssimo, só que agora eles estão discutindo fazer CPMF com alíquota alta com juro bem mais baixo. O grau de distorção que você promove na educação, na economia, o incentivo à desintermediação é absolutamente monumental. As empresas vão começar a montar sistemas de clearing entre o fornecedor e o cliente da empresa para poder não pagar a CPMF, entendeu? E aí vai vir o governo, vai vir autuar a empresa porque ela montou uma clearing, que é uma coisa que economicamente não distorce a atividade econômica. Quer dizer, eu acho que é um imposto extremamente distorsivo. E mais, esse discurso de quem paga é o informal é uma besteira. Quem paga a CPMF são as transações não econômicas da economia formal. Então, se você transfere dinheiro para sua mãe, por exemplo, todo mês para ajudar ela a pagar as contas, você vai pagar CPMF, tá certo? E é uma transação que, a rigor, não deveria ser tributada. Não faz sentido nenhum ela ser tributada. Então, nesse ponto, nós estamos todos de acordo. O que eu queria ressaltar aqui são dois pontos relevantes, retomando um pouco a fala do professor Helene e voltando para aquele meu ponto de por que eu acho que a boa reforma da tributação de bens e serviços é a reforma ampla na forma que está colocada hoje no Congresso Nacional. O grande problema, o professor Helene colocou uma coisa, se dá para melhorar o PIS/COFINS, dá para melhorar o PIS/COFINS, dá inclusive para aproximar muito o PIS/COFINS de um bom IVA no Brasil. É possível fazer isso sem enormes dificuldades, como você tem no caso do ICMS e do ISS? Sim, é possível. Qual o problema? O problema é que isso vai resolver 10% dos problemas da tributação de bens e serviços no Brasil. E os outros 90% vão ficar não resolvidos. Os outros 90% não dá para resolver com medidas infraconstitucionais. O professor Heleno deu um exemplo de substituição tributária, que é uma baita distorção no Brasil, o jeito como a gente usa a substituição tributária. Mas hoje é impossível a gente acabar com a substituição tributária, porque ela gerou um ganho, ela tem um efeito de redução de receita temporário para os entes da federação, para os estados. E eles não vão aceitar isso. Não tem como corrigir esse problema. A grande vantagem do modelo proposto na PEC 45 é que você transita desse sistema totalmente disfuncional que tem hoje para um sistema totalmente neutro e funcional, sem aumentar a carga tributária e sem afetar a receita dos entes da federação. E isso é possível por causa de uma transição de 10 anos, em que você vai progressivamente reduzindo as alíquotas dos tributos atuais e aumentando a alíquota do IBS. Inclusive, eu acho que aqui eu queria retomar um ponto que o Gabriel colocou, é fundamental a gente entender que essa mudança tem um impacto enorme sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. O Gabriel citou um estudo que foi feito na época da reforma tributária de 2008, a reforma atual é mais ampla que a de 2008. Naquela época, se estimava um efeito de longo prazo de aumento do PIB potencial de 14 pontos percentuais, um aumento do PIB potencial de 14 pontos percentuais, do quais 2 pontos eram devidos à desoneração da folha e 12 pontos por causa da reforma da tributação de bens e serviços. A gente tem estimativas feitas pelo Braulio Borges, que nós vamos divulgar assim que a reforma tributária voltar à pauta, de que o impacto é maior do que esse, maior. É mais do que um aumento de 12 pontos percentuais do PIB potencial brasileiro num horizonte de 15 anos. Bem mais, inclusive. E isso faz toda a diferença nessa saída da crise. Aí o professor Heleno coloca, olha, nesse momento de crise, ninguém vai aceitar perder receita, é verdade. Só que o que a PEC 45 faz é aumentar o potencial de crescimento do PIB, mantendo a carga tributária, o que aumenta a receita do setor público como um todo. Por definição, de uma forma virtuosa.
você mantém a carga tributária como proporção do PIB e o PIB cresce mais. E isto, junto com uma transição de 50 anos na distribuição da receita para os entes federados, faz com que, na prática, basicamente todos os entes da federação tenham ganho de arrecadação com a proposta que está colocada hoje em discussão no Congresso Nacional. O que nós precisamos agora é convencer desses benefícios os entes políticos. Eu concordo com o Gabriel, não é fácil aprovar uma proposta dessas, mas se as pessoas entenderem o benefício, acho que tem chance, sim, de aprovar. Não, ótimo. Até voltando no tópico aí da proposta do Bernard Api, aí, a PEC 45, que está sendo juntada aí com a PEC 110, a gente entra até um pouco mais no mérito aí da aplicação dela para o sistema financeiro, né? A ideia é fazer algo parecido com o modelo sul-africano, até vi isso numa palestra aí do Api na hora do IBS, do Dr. Eurico, e até queria que você explicasse melhor para nós como seria essa proposta, né? Eu vejo que você colocou que somente tributaria a parte de serviços e comissões do mercado financeiro, deixando o spread de lado pela dificuldade de mensuração da base, né? O que eu particularmente concordo também, mas queria que você colocasse aqui melhor para todos nós aqui e os participantes também. Bom, basicamente, a discussão de tributação de serviços financeiros, na verdade, é um ponto ainda não resolvido na PEC 45. O que eu estou falando é o que é a posição da maior parte dos especialistas mundiais sobre o tema. Serviço financeiro tem dois tipos de serviço. Tem serviço que é cobrado na forma de comissão, tarifa, e esse é fácil entrar no regime de débito e crédito do IBS, talvez com algumas questões operacionais, porque às vezes você tem um valor muito pequenininho que é cobrado todo dia. Óbvio que você não vai emitir uma nota fiscal para cada um desses, você vai fazer um sistema de consolidação no mês e aí emite um documento fiscal eletrônico simplificado para que quem adquiriu esse serviço financeiro possa ter crédito se for uma empresa. A grande dificuldade na tributação de serviços financeiros são os serviços prestados na forma de margem, sendo o principal deles, claramente, o spread bancário. Por quê? Porque, na verdade, você não sabe qual é a margem. É muito difícil tributar a margem num sistema de débito e crédito. Nenhum país do mundo consegue fazer isso. Existem discussões no mundo de como tentar tributar serviços financeiros prestados na forma de margem, mas não tem, na verdade, nenhum país do mundo que consegue fazer isso de forma adequada. Então, nesse cenário, o que os especialistas recomendam é adotar um sistema em que os serviços prestados na forma de tarifas e comissões, eles são tributados normalmente pela alíquota normal do imposto e geram crédito quando são prestados para empresas, e os serviços prestados na forma de margem são isentos, mas as instituições financeiras não recuperam os créditos relativamente a esse montante. Não é o ideal do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, mas é o second best que é recomendado pela maior parte dos especialistas internacionais em tributação de serviços financeiros. Então, basicamente, é isso que está colocado em discussão. Não é um tema fechado, tá? É um tema que ainda está em aberto e, obviamente, nada está fechado, porque quem vai tomar a palavra final sobre todo o desenho da reforma tributária é o Congresso Nacional. Não são os técnicos como nós aqui. Sim. Gabriel, até pegando nesse exemplo, nessa modelo inicial de proposta aí do API na tributação do mercado financeiro, eu fiz um exercício aqui, pegando os dados do próprio BTG, que estão abertos ao público aí no site de relação com o investidor. Pegando os dados do ano passado como exemplo, o BTG teve uma receita de aproximadamente 15 bilhões de reais, onde mais ou menos 3 bilhões são provenientes de serviço, o que dá 20% no caso específico aqui do BTG, né? Uma conta bem simples aqui, o BTG paga 4,65 de PIS/COFINS cumulativo, né? E sem mencionar os outros impostos, ISS e OF, daria 712 milhões. Com essa proposta inicial do CECIF, o BTG teria um débito de 25% nos 3 bilhões que seria a receita de serviço lá aproximada, dando algo próximo de 730 milhões, com possibilidade do crédito proporcional à receita, né, o que analisando o DRE lá também daria algo em torno de 70 milhões. Enfim, no final das contas, analisando só com o PIS/COFINS, uma proposta de IBS para o banco BTG seria uma redução de carga, né? Analisando só o PIS/COFINS, 47 milhões a menos de imposto. De fato, tendo uma proposta assim, no qual reduziria a carga tributária no sistema financeiro e analisando ainda mais as fintechs hoje, que praticamente não tem cobrança de serviço e comissões,
você acha que esse custo retornaria de que forma para o cliente, rápido? Como impactaria a taxa de juros aí para as pessoas e empresas? Vamos lá. Eu acredito que sim, acho que é praticamente proporcional ao impacto. E eu vou me valer, para que todo mundo, ao invés de acreditar em mim, vamos valer de números também do Banco Central. O Banco Central, naquele estudo que a gente mencionou alguns minutos atrás, na decomposição do índice de custo de crédito, uma das variáveis que o BC faz, ele tenta decompor o spread bancário, que é o que o Bernardo falou. É difícil saber exatamente, né, o tamanho do spread, você mensurar esse cara. E aí o Banco Central ele tentou fazer isso e tentou decompor um pouco esse spread. E aí quando a gente olha, né, esse estudo, a gente repara que a margem financeira ela é muito pequena. No fundo, na verdade, ela é a menor parcela dentro da decomposição do spread. Pelo estudo do Banco Central, a inadimplência é a parcela que mais explica o tamanho do spread bancário. Então, nesse sentido, o cadastro positivo, né, que nós tivemos, o avanço no Congresso é positivo, porque facilita a identificação do bom pagador, então ajuda nessa direção, mas a inadimplência, isoladamente, pela decomposição do BC, responde aqui por 37% a 40% do spread bancário. Em segundo lugar, são as despesas administrativas, e aí também está essa agenda de estimular as fintechs, que é um modelo mais barato, né? Mais leve, mais ágil, com mais conteúdo tecnológico, vamos chamar assim, também é importante, porque barateia reduz, no fundo, esse spread, né? Isso tende a ter efeitos também lá no mercado de crédito. E o terceiro seriam os tributos, né? Que é esse o ponto que você está falando. Então, eu entendo que sim, eu acho que nesse esforço que o Banco Central fez para decompor o spread, os tributos são a terceira principal explicação para o spread bancário no Brasil. Eu acho que na medida em que a gente reduza os tributos, isso, junto com essas outras agendas que a gente mencionou antes, isso tende sim a estimular o mercado de crédito, né? Facilitar as novas concessões de crédito. Acho que isso está alinhado com tudo que o Banco Central tem feito e está encapsulando nessa agenda BC, né, que eles estão chamando, que é melhorar o sistema de garantias, aquilo que a gente falou antes, também avançar no sistema de pagamentos instantâneos, open banking, incentivo a fintechs. Acho que tudo isso, junto dessa discussão de uma tributação menor, isso tende a ser repassado, sim, para a ponta, né, para quem demanda o crédito. Não, ótimo. Heleno, eu acho que até um comentário que você deu há pouco aí, que o Estado não pode se dar o luxo de perder receita, principalmente nesse momento, né? Então, acredito que você seja contra essa perca de receita aqui, que provavelmente, pelo menos no caso do BTG, eu sei que depois o professor Api vai comentar que a média do mercado é um pouco maior, mas qual seria, professora Helena, a sua opinião para melhorar essa tributação sobre o mercado financeiro? Como a gente poderia empregar melhor formas de tributação para conseguir diminuir um pouco o custo dos juros para as pessoas físicas e para as empresas? Uhum. Veja bem, eu acho que nós temos que, enfim, ponderar uma série de questões, né? Se você olha para, de novo, voltemos àquele duplo caminho, né? Aquele binário aí que nós temos a seguir no pós-crise, né? Nós precisamos ter projetos para recuperar empresas, emprego e renda, e, ao mesmo tempo, projetos de uma reforma tributária estrutural para fazer o Brasil crescer. Então, esses são os dois grandes fundamentos. No primeiro, o que estamos a ver no Congresso são panaceias, né? Ou seja, não atingem o foco. Quando eu estive com o ministro Paulo Guedes e discutimos ao longo de 3 horas esses temas, todos ali estavam conscientes de uma coisa, que a tributação de dividendos, por exemplo, deveria chegar ao final da reforma dos tributos sobre consumo e renda como resultado de todo esse processo de realinhamento da tributação.
Ok. O que é que você vê hoje no Congresso como medidas para superação da crise? Tributação de dividendos, né, especialmente o PLP 2015 de 2019, que é o que está em estágio mais avançado, e mais uns 7 que tem disponíveis no Senado, além de uns 3 ou 4 na Câmara, né, só sobre tributação de dividendos. Depois você tem tributação sobre grandes fortunas, e aí são projetos que eu não dou muita importância, porque esses existem sempre, desde 1988, que eles aparecem, somem, mas estão lá, como medidas agora, também anticíclicas. E temos empréstimos compulsórios. Então, essas são as receitas maravilhosas que os parlamentares estão sugerindo para o contribuinte brasileiro. Agora, recentemente, surgiram os projetos que visam aumentar a alíquota da CSLL, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, dos bancos, como solução para a crise. Não, realmente não falta criatividade na Câmara para destruir o Brasil, né? Porque esses projetos são absolutamente inconvenientes e desnecessários. Toda vez que você carrega em tributação sobre bancos, isso vai para o custo do spread bancário, como mencionou muito bem o Gabriel, né? 20%, 30%, vai aumentar o spread bancário. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta é o consumidor do serviço bancário, não é? Então, esse tipo de lógica é desastrosa, porque essa lógica é desastrosa, por quê? Porque ela vai agregando custos, como disse o API, né, na CPMF, você vai ter um problema de aumento do valor do custo de captação. Então, tudo isso vai gerando peso sobre o consumo de serviço bancário, né? Então, eu não gosto desses projetos, eu acho que eles são totalmente inadequados. Nós precisamos caminhar, aí sim, para uma questão muito mais complexa, que é justamente o realinhamento dessas alíquotas para a sociedade. E aí vem o dado. Pois bem, e os serviços bancários? Eu não tenho dúvidas que a sensação do povo é de que o banco paga, o banco lucra demais, né? Os bancos têm um lucro de 20 bilhões ano e tudo, então eles ficam naquela sensação de que só os bancos estão lucrando na crise. Isso também são outros mitos que se colocam no mundo real, né? Em que sentido? De que você vai tributando o lucro do banco, isso vai gerar uma justiça tributária. Isso é um mito. Por que é um mito? Esse lucro vem basicamente de 3 coisas muito claras, que é o enforcement típico primeiro, de racionalização do próprio modelo de negócios, e o segundo, que é uma decorrência necessária, natural, da própria intermediação bancária, não é? Então, esse cenário, ao meu ver, ele precisa ser bem ponderado. Agora, eu gosto da CPME, eu gosto do PIS e da COFINS, e a forma de tributação de receitas financeiras, acho que chegou a um momento adequado, alinhado com diversos fatores que nós já aprendemos ao longo dos tempos, né? E carregar sobre maior tributação não vai resolver os problemas. Eu dou como exemplo, com um parecer meu, inclusive, durante a discussão da Previdência, do projeto de Previdência, esse assunto apareceu, de tributar os lucros, a CSLL, a 20% dos bancos e trazer todos os equiparados. Ora, como é que você pode usar o critério de lucratividade de banco e tributar fintech, tributar empresas que atuam somente com fundos e etc., como se fossem equivalentes de banco, né? Então, hoje, as pessoas em geral pagam 9% de CSLL. Estas outras ficaram com 15% e os bancos com 20%. O que é que tem de errado nisso? Nada. Já estamos, então, calibrando com capacidade contributiva adequada, coerente, esse lucro maior dos bancos. Agora, nós não podemos levar isso ao desinteresse, ao desestímulo, porque esse custo vai compor um spread bancário depois e vai se voltar contra o próprio consumidor e os juros embutidos nas suas aplicações, etc. Então, eu quero destacar isso, por quê? Porque eu acho que o modelo de tributação de bancos, como disse o API mesmo, no mundo inteiro está passando por reformas, por discussões, etc. O Gabriel também tocou bem nesse ponto.
E nós precisamos acompanhar isso. Agora, nenhum país do mundo tem uma tributação sobre serviços bancários como nós temos. Isso eu lhes digo com toda tranquilidade. Nós somos um dos países que mais tributa o sistema financeiro no mundo. Não é o contrário. Então, até colocando esse ponto. Desculpa, professor, mas até colocando o API, e até gostaria que comentasse, API, essa fala do professor Heleno, e até a proposta do governo, que nem falou do Congresso de aumentar a CSLL para os bancos, ver de fato a opinião do professor, e também se, por causa dessa indefinição do modelo de um IBS para o setor financeiro, é provável ou não que ele fique fora de uma primeira reforma. Não, eu não acho que o sistema financeiro vai ficar fora da primeira reforma. Inclusive, queria, viu, Ivon, comentar seus números. O seu número com dado nos dados do BTG mostra que tem uma redução de receita. Dos números que eu conheço para o conjunto dos bancos como um todo, as receitas de prestação de serviço, quer dizer, tarifas, comissões, são 1/3 da receita total e 2/3 são receitas na forma de margem, principalmente o spread. Com esses dados, o que a gente está propondo com a alíquota estimada do IBS, teria um aumento, não muito grande, mas seria um aumento da receita do IBS dos bancos relativamente ao que você arrecada hoje com PIS, COFINS e ISS, que é o que você tributa os bancos. E, portanto, teria um aumento e não uma redução de arrecadação, mas focalizada naquilo que é a tarifa bancária. Uhum. E o resto, a desoneração da margem, a desoneração do spread, eu acho que tende sim a ser repassado para o preço. Acho que tende, no longo prazo, com certeza tende a reduzir o spread bancário no Brasil. Então, desse ponto de vista, acho que é interessante se arrecadar mais em tarifa e vai desonerar o spread do Brasil. Isso é o que está colocado. Vou dizer, quem vai decidir o que vai ser é o Congresso Nacional. Só que é só a posição técnica. Com relação a esse projeto aí de alíquota de 50% da CSLL sobre lucro de banco, eu honestamente acho um enorme erro. Bom, primeiro que, vamos ser bem claro, na crise, eu vou ficar muito surpreso se não tiver um aumento muito grande na inadimplência, que vai levar a uma redução do lucro dos bancos. Tá certo? Pode ser até relevante, dependendo do tamanho da crise, pode ser relevante. Segundo, eu, honestamente, não vejo porque um setor tem que ser mais tributado que o outro. Não é assim que funciona. Se você quer reduzir o spread bancário no Brasil, você tem que ter medidas realmente de competição. Isso sim. Isso é fundamental. A gente tem que ter um ambiente que favoreça a competição entre as instituições financeiras. Nós precisamos ter um ambiente que dê segurança jurídica de longo prazo. Nós precisamos ter um ambiente que facilite a recuperação de crédito. Porque o problema do Brasil não está só no nível de inadimplência. Está no fato de quando um devedor se torna inadimplente, é extremamente difícil e custoso você conseguir recuperar esse crédito, muito mais no Brasil do que em outros países. Então, a solução para esse problema não é aumentar a tributação de banco, principalmente no momento em que provavelmente vai cair, e acredito eu que vai cair bastante o lucro dos bancos com essa crise. E mais, de forma geral, óbvio que, dependendo da situação conjuntural, não seja assim, aumentos de tributação de banco tendem a ser repassados para os preços. Não sei se acontece numa situação como essa atual, mas no longo prazo esse tema. Então, você diz, eu vou tributar mais o lucro do banco, no fundo, quem vai pagar a conta não é o banco, é o consumidor do serviço bancário que vai pagar isso através de preços mais fortes. O que não quer dizer que eu não acho que a agência de competição entre os bancos no Brasil não seja relevante. Acho que ela é muito relevante, o Banco Central vem fazendo um bom trabalho, talvez num ritmo que não seja o ideal, mas eu acho que essa é uma agenda extremamente relevante. Não, ótimo. A gente está chegando nos 30 minutos finais aqui do webinar, infelizmente. Eu vou colocar uma última pergunta aqui para vocês. Peço que, no máximo, aí, 5 minutos para os comentários, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Acho que o cenário atual de pandemia, crise econômica e crise política está deixando o cenário aí brasileiro extremamente complexo. E queria saber, na opinião de vocês, qual o futuro tributário no Brasil com esse governo especificamente. Queria começar pelo Gabriel Barros aí do BTG. Vamos lá, pergunta difícil, né? Eu vou tentar ser breve aqui. Muita incerteza, né? Mas eu acho que, como a gente tem visto alguns parlamentares se posicionando né, em torno dessa agenda de reforma tributária no segundo semestre,
Eu acho que tem alguma chance da reforma tributária voltar para a mesa. Eu acho que tem uma dúvida aí de qual reforma tributária vai ser, né? Se vai ser uma reforma tributária infraconstitucional ou se a gente vai retomar o debate em torno das PECs, né? Da 45 e da 110. Acho que é uma incerteza. Qual vai ser o formato da reforma, se vai ser por emenda constitucional ou infraconstitucional. A gente falou bastante aqui sobre os ganhos, né? Tanto o professor Heleno quanto o Bernard falaram dos ganhos e perdas de você focar, digamos assim, em cada uma das duas reformas. Mas acho que está colocado isso, além da tributação sobre o consumo, acho que começa a emergir um pouco no debate outras bases tributárias, né? Já se começou a falar sobre a folha de pagamento, sobre a renda. Então, acho que além da tributação de bens e serviços, outras bases tributárias já estão vindo para o debate. E eu acho que tem um desafio, como está ficando grande, né? O escopo da reforma está se ampliando, acho que tem um desafio de timing. A gente tem pouco tempo, né, para fazer isso. Tem uma crise bastante grande, mas basicamente só tem até final de dezembro, né? Só temos o segundo semestre para tocar essa agenda. A janela é curta, então acho que vamos ter que eleger prioridade, né? Então, é difícil responder de forma mais assertiva, mas eu acho que a boa notícia é que há disposição para aprovar alguma reforma tributária, né? Se não for possível aprovar o first best, né, a melhor reforma tributária que a gente poderia, é importante não perder esse momento, e historicamente isso é bem importante, não perder os momentos em que a gente tem condições de aprovar alguma reforma, né? Então, acho que é importante aproveitar esse timing político, né, esse momento, tanto não só do político, mas como também econômico, por conta do choque da pandemia, aproveitar para que a gente consiga avançar no que for possível. Se for possível avançar numa reforma ampla, um IVA nacional, com mudança na tributação de renda e folha, ótimo, vamos em frente. Mas se não for possível avançar numa reforma first best, que se faça um second best, um third best. Faça o que for possível de ser feito, mas está claro, pelos números que a gente falou aqui, que do jeito que está o sistema tributário no Brasil, não dá para ficar. Alguma melhoria a gente precisa entregar para a sociedade. Ótimo. Pi, queria ouvir agora a sua opinião aí desse futuro tributário aí, nesse meio esse cenário caótico que estamos. Bom, o que vai acontecer, obviamente, eu não sei, eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer. O meu trabalho é tentar trazer racionalidade para esse debate, racionalidade econômica, considerando as limitações políticas, claramente, sim. Eu acho que muito provavelmente vai entrar, sim, na pauta a discussão de tributação da renda e da folha. Acho bem provável que isso aconteça. Só espero que isso entre de forma racional. Toma muito cuidado. Só para dar um exemplo, tem projetos que propõem aumentar a tributação de dividendos sem mexer na tributação da empresa, que é um erro enorme. A tributação da empresa no Brasil, os 34%, é mais alto que qualquer país da OCDE hoje. Os países da OCDE, em média, têm algo entre 23% e 24% de tributação da empresa, e quando você considera a distribuição, a soma dos dois fica em 42%. Não faz sentido você tornar o Brasil o país mais caro do mundo para a tributação do lucro, porque o investimento vai embora. Pura e simplesmente é isso que acontece. Talvez faça sentido discutir uma reforma que reduza a tributação da empresa e passe a tributar a distribuição de dividendo, se possível integrando isso com o imposto de renda da pessoa física. Eu acho que uma boa reforma tributária passa por mudanças na tributação da folha, como, por exemplo, uma mudança que eu considero a mais importante, nem cheguei a falar aqui, é a desoneração do primeiro salário mínimo, do salário de todos os trabalhadores. Por quê? Porque, no fundo, é isso que provoca a informalidade, é um dos principais fatores que induz a informalidade no Brasil. Então, se você quer ter uma política de desoneração da folha que induz a formalização, a melhor política que você pode fazer é desonerar o primeiro salário mínimo e não desonerar linearmente a folha de salários, até porque é importante que haja uma proporcionalidade entre o tributo que incide na folha e o benefício que ele gera. É um erro você ter um benefício que está desvinculado da contribuição. E eu acho que essas questões têm que ser trazidas para o debate.
acho que faz sentido, por exemplo, desonerar a folha dos trabalhadores, a contribuição patronal que incide sobre a folha acima do teto do salário de contribuição, mas compensando isso com aumento de imposto de renda de pessoa física e, de novo, cruzando isso para que isso seja proporcional à tributação conjunta do que se tributa na empresa e na distribuição de lucros e dividendos. Então, temos uma agenda enorme aí a ser avançada, que, se for feita de forma racional, vai tornar o sistema tributário mais justo e mais eficiente, favorecendo o crescimento. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Se for mal feito, nós vamos, na verdade, prejudicar o crescimento do país. Inclusive, tem um ponto importante aqui, é que a história mostra que momentos de crise são momentos em que você avança na progressividade do sistema tributário. É bem engraçado isso. Você vai ver quais são os momentos em que você teve, na história do mundo, aumentos de alíquota de imposto de renda de pessoa física, por exemplo, eles acontecem exatamente em momentos de crise, principalmente depois de guerra. É bem claro que isso acontece. Eu acho que essa pressão para dizer, temos um custo grande da crise, quem vai pagar a conta? Ok, vamos fazer, as pessoas de alta renda do Brasil vão ter que pagar a conta, agora vamos fazer isso corrigindo distorções, como, por exemplo, essa baixíssima tributação e, em muitos casos, no uso de regime simplificado de tributação da renda pessoal dos donos dessas empresas. Eu acho que essa é uma agenda importante, mas, e aqui é o que eu queria colocar como ponto fundamental, eu acho que a introdução dessa agenda não pode tirar a importância da reforma da tributação de bens e serviços. Por quê? Porque, como eu disse antes, eu acho que o próprio Gabriel mostrou nos números que ele apresentou, a reforma da tributação de bens e serviços é aquela que tem o maior potencial, vai provocar o maior aumento do potencial de crescimento da economia brasileira. E o aumento do potencial de crescimento da economia brasileira, desde que você tenha medidas de controle de gasto, é o que permite você pagar o custo fiscal da crise, sem aumentar a carga tributária. Então, se a gente quer sair da crise sem aumentar a carga tributária, vamos redistribuir a carga tributária, ok. Vamos desonerar a folha, aumentar a tributação da renda, corrigir distorções. Acho que faz todo sentido mantendo a carga tributária. Mas se a gente quer financiar o custo da crise sem aumentar a carga tributária, é fundamental, essencial, aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira. E a principal medida que permite fazer isso é uma reforma tributária ampla da tributação de bens e serviços. E, portanto, eu acho uma pena que a gente vai se esse tema se perder dentro da discussão da saída da crise. Eu acho que seria um enorme erro, porque a consequência vai ser automaticamente chamar um aumento de carga tributária para financiar aquilo que você poderia financiar com maior crescimento. Então, não, ótimo. Isso agora, o que vai acontecer, obviamente, eu não sei. Isso daí tá difícil saber o que vai acontecer hoje, imagina o que vai acontecer até o final do governo. Não, boa, bem colocado, Bernard. Professor Heleno, qual a sua opinião aí, sua futurologia aí sobre o que vai acontecer na parte tributária com esse governo aí? Olha, só vai acontecer se houver diálogo e consenso construído para estabelecer uma agenda, né, de recuperação e desenvolvimento do país. Né? Por enquanto, a gente só encontra e vê barulho, bagunça e desentendimentos. Né? Então, esse ambiente político de terra arrasada que nós estamos presenciando não ajuda ninguém a chegar a lugar algum. Né? Se nós não encontrarmos um ambiente adequado para a construção de consensos, nenhuma reforma tributária sairá do papel. Né? Os estados e os municípios, com as suas contas arrasadas, estarão pressionando o Congresso para, obviamente, aumentar a tributação. E essa tributação virá dessa pior forma, que é, como disse bem o Bernardo, né, essa evidência de tributar dividendos sem reduzir a tributação de pessoa jurídica. Claro que é importante que se leia o relatório do senador Cajuru, nesse último, desse PL 2015, porque esse projeto de lei, ele era desse tipo, ele era só uma tributação, um aumento criando o imposto de renda sobre dividendos. E qualquer uma dessas criações só irá entrar em vigor em 1º de janeiro de 2021, né? Tenha bem presente. Mas, de alguma forma, ele agora traz uma redução da alíquota de pessoa jurídica. Ora, como é que o Congresso Nacional pode fazer isso sem o Ministério da Economia fazer conta? Saber até quando o orçamento aguenta. Então, lá tem umas propostas, que eu nem vou aqui citar, porque eu não vou perder tempo, porque aquilo é absurdo,
Aquilo é completamente fora de razoabilidade. Mas uma coisa é certa, o mundo inteiro caminha para a redução da tributação da renda de pessoa jurídica, né? Nós vimos os Estados Unidos caíram de 35% para 21%, a Argentina de 37% ou 35% para 25%. Vimos isso acontecer no Japão também, caiu de 34% para 27%. O mundo inteiro caminha para uma redução gradual dessas alíquotas. O Reino Unido foi o pior, mais grave de todos, caiu para 17%. Né? O Brasil não pode deixar de acompanhar esse movimento. Terá que rever, porém, a base de cálculo, a forma do cálculo da tributação da renda. Teremos que saber o que vamos fazer com juros sobre capital próprio, né? Essa jabuticaba que, enfim, acho que já cumpriu a sua tarefa. E aí, se extinguir o juros sobre capital próprio, se nós tivermos a redução do imposto de renda de pessoa jurídica e a tributação de dividendos, vai se acomodar junto com a reforma da tributação de pessoa física também. Então, nesse exercício, eu acho que nós temos um espaço que é possível. Eu acho que essa agenda está posta. Ao mesmo tempo, eu desafio muito a criatividade fiscal do Ministério da Economia para criar uma CPMF que o Congresso Nacional aprove. Eu duvido muito. Mas, enfim, isto é uma agenda que eu espero que saia o projeto. E não adianta ficar discutindo, debatendo. Tem o imposto de transações financeiras na Europa, etc. Não, transações financeiras que tem em muitos países é igual o IOF daqui. Então, já temos, não é igual. Queremos outro. Bom, tem um que tributa rendas, porque nós precisamos tributar. Você imagina, Ivon, a tributação sobre... essa tributação financeira pode chegar a 80% ou 100% do PIB. Você imagina a afetação na economia que isso causa, né? Então, nós temos que ter muito rigor, muita cautela, muito cuidado para introduzir uma coisa desse tipo. Então, em termos de futurologia, eu acho que essa é a agenda. Agora, o problema é o seguinte, se entra em vigor uma tributação como aliás, ao final do ano, considerando que a Emenda Constitucional 106 autorizou estados e municípios a darem benefícios fiscais, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive, ratificou que não precisa observar o artigo 14 da LRF, é certo que virão reduções de tributação e, portanto, gasto tributário aumentado. Consequentemente, os estados estarão pressionando por uma reforma tributária que aumente a sua arrecadação. E o IBS, para eles, é o céu de brigadeiro, mas seguramente para os municípios não é. Os municípios gritarão contra o IBS, porque vai tirar deles o ISS. E aí começará uma discussão federativa sobre transferência de receita, e etc. E isso daí é um debate que não vai ser curto. Nós não podemos fazer isso até o final de 2020. Nós só temos, veja bem, olhe para o relógio, nós só temos, de agora até dezembro, para fazermos reformas tributárias que entrem em vigor em 2021. Porque tudo que for aprovado depois de 31 de dezembro de 2020 só entrará em vigor em 2022. Nosso exercício agora é criar reformas rápidas, urgentes, para que as empresas possam se recuperar e a economia brasileira possa voltar a crescer e gerarmos desenvolvimento. Isso é uma agenda de curto prazo. Por isso que, sem um ambiente político adequado, nós não iremos construir os consensos que precisamos. Para mim, em termos de futurologia e de realidade ao mesmo tempo, eu só vejo isso, que o Ministério da Economia agora não tem mais tempo para ficar discutindo o sexo dos anjos, né? O Paulo Guedes tem que assumir uma postura de estadista, né? Tem exemplos ótimos, tem o New Deal americano, tem não sei quantos exemplos muito bons na crise de 2007, 2008, para eles, né, se aproveitarem disso daí. A Receita Federal hoje tem um dos melhores auditores como seu secretário, que é o Dr. Tostes, com uma equipe altamente qualificada. Eu não tenho a menor dúvida que eles têm todas as condições para construir propostas de reforma que a gente possa começar a discutir na Câmara com qualidade. Então, eram essas minhas considerações. Eu acho que um debate como esse, com essa qualidade, com o Gabriel, que tem essa experiência importantíssima, né, da instituição financeira, o Bernardo Api, que já esteve no governo, sabe da importância disso, tem consciência desse momento crítico que nós estamos vivendo, sabe que realmente o momento exige essa criatividade, né? E nós teremos seguramente esse espaço de debate com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tenha mostrado em todo esse processo,
não é? Muita responsabilidade, muito compromisso com as agendas nacionais. Boa, ótimo, um belo comentário aí, faz todo sentido, concordo plenamente. Agora vamos para as perguntas, tem muitas perguntas, foi uma chuva de perguntas, a gente vai tentar selecionar algumas aqui. A primeira, que é um ponto polêmico já, e vou colocar para o API, cuidado, API, com a resposta. A última vez que eu falei alguma coisa Zona Franca de Manaus, eu fui bombardeado no LinkedIn. Bom, o Rodrigo Carvalho está questionando a Zona Franca de Manaus, se ela está sendo abordada na proposta da PEC 45, né? Então, ele gostaria de submeter uma provocação sobre o tema da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é o único modelo de renúncia que é superavitário em arrecadação para a União. Será mesmo bom acabar com ela? A pergunta dele, a posição dele aqui. Qual o seu comentário, Bernard, sobre essa pergunta? Eu acho que a questão, não só da Zona Franca, mas toda a discussão da política de desenvolvimento regional, ela tem que ser feita, qual é o melhor instrumento para fazer política de desenvolvimento regional? Eu posso lhe garantir que não é o modelo de benefícios fiscais como a gente tem hoje no Brasil. Por quê? Porque benefícios fiscais, eles tendem a ser usados para atrair empresas que não têm vocação para ir para a região. No caso brasileiro, servem só para indústria e centro de distribuição, quando, na verdade, às vezes a região tem vocação para a área de turismo, seja desde desenvolver software até turismo, não, serviços, seja desenvolver software até turismo, por exemplo. Então, o que se propõe na PEC 45 é substituir, ao longo de uma transição de 10 anos, o modelo de desenvolvimento baseado em benefícios fiscais para um modelo em que é financiado com recursos orçamentários e buscando explorar as vocações regionais. O argumento que ele colocou de que a Zona Franca é superavitária para a União, na verdade não é verdade, porque se esses mesmos produtos que são produzidos hoje na Zona Franca fossem produzidos em outro lugar do país, a receita da União seria muito maior do que a receita que é gerada na Zona Franca. Ao contrário, o modelo que a gente tem hoje é um modelo em que estimula a implantação no lugar em que a logística é horrorosa, caríssima, de indústrias que não têm nenhuma vocação para ir lá. A boa política de desenvolvimento regional é aquela que gera sustentabilidade no longo prazo. Essa política como nós temos hoje, ela não gera sustentabilidade no longo prazo. Já tem 50 anos que nós temos benefícios da Zona Franca de Manaus, e se você tirar os benefícios hoje, some. O polo industrial de Manaus desaparece. Óbvio que a gente não quer que ele acabe do dia para a noite, não é isso, não é essa a ideia. Mas o fato é que nós precisamos ter uma política que, na verdade, crie condições para que o desenvolvimento da Amazônia seja sustentável no longo prazo, explorando as vocações da região, explorando biodiversidade, explorando turismo, explorando vamos dizer assim, vantagens comparativas da região que não são exploradas hoje, pelo modelo que nós temos hoje. Então, acho que a discussão é como fazer uma transição de um modelo ineficiente e caro, que é o modelo atual, para um modelo eficiente que dê sustentabilidade para o desenvolvimento da região. Obviamente, eu sei que esse é um tema que vai pegar no Congresso Nacional, estou dando aqui minha opinião, a pressão é muito forte para manter os benefícios da Zona Franca, mas eu acho que nós temos que trazer bom senso para a discussão. Vamos discutir o prazo de transição, vamos ver como vai ser feito, mas vamos fazer um modelo em que você tenha uma política de desenvolvimento que explore a vocação regional e que no longo prazo seja sustentável. Porque é isso que é a boa política de desenvolvimento regional. Não é ficar fazendo benefício para atrair empresas que não têm vocação para ir para a região, que se torna uma política eterna, o que não é uma boa política de desenvolvimento regional. Ótimo. Acho que a gente teve um probleminha aí com o professor Heleno, mas agora eu vou fazer uma pergunta para o Gabriel. Luiz Pessotto aqui está perguntando se equalizar a alíquota do ISS e deixá-la próxima da alíquota do ICMS não traria um risco de aumento inflacionário, já que aproximadamente 70% do PIB brasileiro vem dos serviços. Tá, antes de eu responder essa pergunta, eu queria só fazer um comentário que eu acho que é importante em cima desse ponto que o Bernard colocou. Claro, eu acho que eu quero lembrar, bem rapidinho, que esse debate em torno dos fundos de desenvolvimento regional, né, que faz parte aí do debate em torno da reforma tributária, ele é bastante relevante e acho que é bom botar na mesa, né, lembrar que a gente tem os fundos, a gente tem alguns fundos constitucionais, né, regionais no Brasil, um pedaço da arrecadação é carimbada, constitucionalmente carimbada por esses fundos,
funciona assim já há muitos anos. E o que a gente sabe, né, inclusive o próprio Ministério da Economia soltou um relatório avaliando a atuação desses fundos, é que não funcionou. Então, o meu objetivo em trazer isso para a conversa é mais para chamar a atenção em torno de como fazer esse debate em torno do desenvolvimento regional, porque o mecanismo atual, que são esses fundos constitucionais de desenvolvimento regional, eles não funcionaram, né? Então, a gente cai em boa receita, né? Um pedaço da arrecadação vai para esses fundos, justamente para promover esse desenvolvimento regional, né? Permitir que regiões mais pobres façam esse catching up para a renda per capita das regiões mais ricas, vamos chamar assim, mas isso não aconteceu por N razões. Então, acho que quando a gente for conversar, quando houver o debate sobre essa questão do desenvolvimento de estados e municípios, eu acho que é importante trazer para o debate o que aconteceu com os fundos atuais, né? O que o arranjo atual, o arranjo institucional atual, consegue nos ensinar para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente vem cometendo ao longo de mais de 2 décadas. Então, era mais isso, assim, concordando com o Bernard e trazer para o debate essa questão dos fundos regionais, que não basta você criar um fundo, colocar um dinheiro lá, que isso vai resolver o problema de baixa renda per capita em regiões de menor poder aquisitivo. O problema é mais complexo. Sobre a questão do ISS, eu acredito que não. Assim, eu acho que esse tema do ISS é bem mais complexo. Acho que o professor Heleno até trouxe um pouco da complexidade que gira em torno do ISS. Os municípios estão tendo um ganho de arrecadação bastante grande ano a ano. Se a gente olhar a própria divulgação oficial da Receita Federal, a arrecadação de ISS cresce muito acima do PIB, né? Está crescendo bastante já há alguns anos, muito acima do PIB. Os estados têm perdido, digamos assim, base tributária para os municípios. Então, eu acho que essa solução em torno do ISS é um desafio mais político do que técnico, especialmente quando a gente coloca no meio desse caldo todo que a gente está conversando, a tributação sobre serviços digitais, né? Bens digitais, que é uma outra coisa importante. A gente poderia ficar mais algum tempo aqui falando só sobre isso. É um tema importante também, especialmente agora, pós-pandemia, mas eu acho que é uma solução política que a gente vai ter que ter em torno dessa partilha da receita de ICMS e ISS. Pessoal, a gente vai fazer só mais 3 perguntas, tá? A próxima pergunta é para o professor Heleno e depois a gente vai para os agradecimentos. As demais perguntas aí a gente vai estar analisando e encaminhando posteriormente para os convidados aqui avaliarem, tá bom? Pergunta aqui do Ivan Sotovia: como fazer, para o professor Heleno, como fazer a reforma tributária se hoje alguns estados estão sem recursos e uma grande dívida com o governo federal? Esse é o nosso grande desafio. Não é? Como é que nós vamos fazer exatamente essa construção federativa? Eu quero lembrar que a nossa Constituição ela estabelece um princípio do federalismo cooperativo equilibrado. E isso quer dizer o seguinte, que nós não temos um federalismo dual, a exemplo do federalismo americano, de outros lugares, onde há uma concentração de competências nos estados, esses têm a sua própria tributação e vivem de um modo razoavelmente autônomo em relação à União. Aqui no Brasil, nós temos um federalismo cooperativo no sentido de que os impostos da União são compartilhados com estados e municípios e dos estados compartilhados com municípios. Você vai dizer, bom, mas essa partilha tem algum sentido? Sim, tem um sentido de que a União arrecada 67% do total do volume arrecadado, os estados arrecadam próximo de 28%, 29%, e os municípios alguma coisa em torno de 6%. Então, 6, 7%. Então, nesse conjunto todo,
Claro que há necessidade de a União compartilhar os seus impostos com estados e municípios. E é aí que entra o grande problema. O Supremo já disse que a União não pode dar incentivo fiscal sobre tributos compartilhados. E os estados têm esse mesmo problema com municípios. Ele não pode dar incentivo fiscal sobre a parte que é de partilha constitucional. Então, exatamente para compensar isso e chegar no equilibrado, é que existem esses fundos. O fundo do FNO, Fundo do Norte, FNE, Fundo do Nordeste, temos o Fundo Centro-Oeste e temos a distribuição pelo Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Não é? A partir do momento que o Estado e o município dá incentivo fiscal para recuperar empresas, etc., ele fica mais ou menos uma posição tranquila, porque sabe que vai receber dinheiro de transferência constitucional dentro dos limites, né? Agora, na pandemia, o que é que fez o Supremo e depois também essa emenda constitucional 106? Aliviaram o pagamento da dívida, mas essa dívida vai voltar em 2021. Né? Ela volta a ser paga normalmente e a dívida que deveria ser paga agora, em 2020, vai voltar a ser paga em 2022. E, portanto, isso vai pressionar, não é, as contas públicas de estados e municípios. Então, perceba, é por isso que eu lhe digo o seguinte, eu tenho muitas dúvidas como é que nós poderíamos hoje simplesmente puxar um freio de mão e acabar e dizer, olha, vamos suspender todos os incentivos fiscais existentes, todos os regimes especiais existentes, etc. Porque eu tenho muita dificuldade. Eu, pessoalmente, sou um que defendo a Zona Franca de Manaus há muito tempo. Não acho que seja ela ruim, pelo contrário, ela é parte essencial da proteção da Amazônia e tem um custo, isso tudo tem um custo para o país. E outra coisa, né? As empresas que lá estão instaladas acreditam que uma emenda constitucional que deu 50 anos para a continuidade do regime especial de Zona Franca de Manaus, que isso continuaria. Então, essas pessoas têm um direito adquirido. Eu não tenho a menor dúvida que eles vão bater no Supremo Tribunal Federal e pedir o reconhecimento da continuidade desse regime pelos próximos 50 anos. Então, tudo isso é um caldo de incerteza, de indeterminação, que justifica mais ainda para mim essa necessidade de uma reforma tributária baseada em princípios, com coerência, né, respeitosa desse princípio do federalismo cooperativo equilibrado, né, e que, ao mesmo tempo, force estados e municípios a não insistirem nesses benefícios excessivos, porque, evidentemente, eles terão responsabilidade a cumprir, e especialmente a dívida pública voltará a pressioná-los a partir de 2021 e 2022. Então, é nesse sentido que eu acho que é mais motivo ainda para nós continuarmos a insistir, né, nessa preocupação. Eu ia só... Pode complementar. Não, e eu também, no final, eu ia pedir desculpas, porque começou uma outra live na qual eu estou participando, já passamos um pouquinho, né? Porque eu tinha a previsão de ser 16h30, e aí eu queria me despedir aqui dos colegas e pedir a licença a você, né? Para migrar para esse outro compromisso. Não sei antes dizer dos agradecimentos, né? A você, ao BTG e ao do Táxi por esse convite. Dizer que foi um prazer muito grande de ter debatido esse tema, né, mais uma vez com o Bernardo Api, que é uma pessoa que eu admiro e gosto muito, e também com o Gabriel Barros, que é um craque aí das finanças públicas, desde sempre que li seus trabalhos, que sempre gostei muito. Mas agradeço a atenção e espero que realmente tenhamos aí uma reforma tributária coerente com as demandas que vão se apresentar ao nosso país. E, especialmente, vamos esperar, né, que os políticos respeitem a economia brasileira, o povo brasileiro, e construam os consensos e os caminhos necessários para isso. Muito obrigado, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Boa live aí para você também. Obrigado. Obrigado. Até logo. Obrigado. Boa. A gente está acabando aqui, tem mais 2 perguntas. A última pergunta é um mix, porque há várias perguntas no chat sobre tributação sobre grandes fortunas, pegando o exemplo do Magno Biasos e do Euripedes aqui, perguntando qual a opinião de vocês aí, acho que vou até começar com o professor Api aqui, que poderia ser um modelo de tributação sobre grandes fortunas, e depois passo a palavra aí para o Gabriel. Bom, deixa eu colocar... Idealmente,
o melhor modelo, é melhor você tributar a renda do que a fortuna. Tá certo? À medida que você tribute a renda, à medida que ela vai sendo acumulada, no fundo, a acumulação de patrimônio está sendo tributada também. Inclusive, tributo, imposto de renda arrecada em qualquer país do mundo muito mais do que imposto patrimonial. No entanto, existe um problema no mundo de uma competição tributária internacional que acaba fazendo com que uma parte da renda, principalmente renda empresarial, acabe sendo pouco tributada, e aí os países não têm muita opção, eles são forçados a tributar mesmo para poder, menos para poder serem competitivos. E isso, na verdade, poderia até justificar, sim, um imposto sobre grandes fortunas, óbvio que com alíquotas aceitáveis, com uma dificuldade que é o fato de, às vezes, a pessoa tem ação, não tem liquidez, mas aí a pessoa tem que se programar para pagar. No entanto, aquilo que conceitualmente se justificaria, nesse ambiente que você tem dificuldade de tributação de uma parte da renda, na prática é muito difícil ser implementado. Porque se um país adota um imposto sobre grandes fortunas de forma individual, é muito fácil que os detetores de grandes fortunas mudem sua residência fiscal e, na verdade, deixem de ser tributados. E aí, no fundo, o país vai acabar perdendo o imposto sobre fortunas e vai acabar, inclusive, perdendo o imposto sobre a renda dessas mesmas pessoas. Então, eu volto a falar, o ideal é tributar só a renda. Existe uma competição tributária internacional que acaba reduzindo uma parte da tributação da renda, e isso justificaria ter um imposto sobre grandes fortunas, mas também, nesse caso, ele só funcionaria se tivesse uma ampla coordenação internacional. Acho muito difícil um país adotar individualmente o imposto sobre grandes fortunas, sob o risco de expulsar todos os detentores de grandes fortunas do país, eles transfeririam seu domicílio fiscal para outros países, e, no fundo, o efeito acabaria sendo um efeito negativo, e não um efeito positivo. Ótimo. Gabriel, seu comentário sobre esse ponto de tributação sobre grandes fortunas? Vou ser bem breve. Eu concordo com o Bernard. O que a gente consegue extrair da experiência internacional é que esse tipo de tributação ele provoca uma fuga de capitais e uma alta mobilidade, né? Uma grande mobilidade de fortunas. Não é por acaso que vários países deixaram de adotar. Se a gente pegar os dados da OCDE, lá em 1990 eram 12 países, mais ou menos, que adotavam o IGF, e o último dado mostra que apenas 4 continuam tendo imposto sobre grandes fortunas. Então, justamente mostrando esses pontos que o Bernard falou, não é muito efetivo, arrecada pouco, menos do que as pessoas imaginam, então não, é mais atraente do que efetivo. Não, ótimo, né? Eu também compartilho dessa opinião. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, a gente acabou até passando um pouco do tempo, agradeço aí vocês que puderam ficar até um pouco mais conosco. Também é muito rico, né? A gente poderia ficar aqui, acho que horas e horas conversando, e tenho certeza que a Dutex ainda vai falar muito sobre eles. Para isso, acompanhe a Dutex nas suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, e a Dutex está engajada para simplificar como as empresas recolhem tributos aqui no Brasil. Muito obrigado à presença de todos os participantes, foram mais de 500 pessoas assistindo essa live. Obrigado aos convidados, professora Pi, Gabriel, pelo seu tempo, a toda a produção da Dutex, do BTG Pactual Digital, que nos apoiou aqui, a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, ao Cubo, a Swisscam, o Dr. Luiz Peroba, do Pinheiro Neto, e o Dr. Aldo de Paula, do Sescom Barril, que nos apoiou muito também nesse painel aqui. Obrigado a todos, uma boa tarde, obrigado a Pi, obrigado, Gabriel. Obrigado, Ivon, obrigado ao Dutex por o convite participar dessa discussão, que eu acho que foi de altíssima qualidade. Ótimo, obrigado, com certeza. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual, com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com/lives.
A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual, com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com/lives. A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual, com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com/lives.